Olá a todos do canal, eu me chamo Diogo, tenho 21 anos e moro em Jacutinga, Minas Gerais. E hoje eu trago duas histórias para o canal. Uma aconteceu com meu pai e outra com a minha avó e a minha mãe. Bem, essa primeira história é sobre o que aconteceu com meu pai quando ele já era moço. Tinha por volta dos seus 20 anos. Bem, ele xingava muito a palavra desgraça. E ele dizia com muito ódio. E tudo que dava errado na vida dele já era motivo para ele xingar o tal nome. E quanto mais ele xingava, mais as coisas davam errado na vida dele. Bem, certo dia em época de quaresma, os seus pais o advertiu para ele não xingar esse nome em época de quaresma, porque muita coisa ruim poderia aparecer. Bem, mas ele não estava nem aí. Ele xingava do mesmo jeito. Um dia, ainda no período da quaresma, ele foi convidado para ir em uma festa que ficava em uma cidadezinha próximo de onde ele morava na época. Ele pegou o carro e foi. E chegando lá na tal festa, ele bebeu muito. Então, para voltar, um outro amigo dele teve que vir dirigindo. Os dois voltaram por volta de 3 da madrugada. Então, naquela estrada escura, o carro quebrou do nada. O meu pai, muito nervoso, ele já saiu xingando aquela palavra e chegou até a chutar o carro. Então, assim do nada, começa a fazer um frio repentino ali naquele local. E foi quando ele vê uma velha passando pela estrada. E ele conta que a velha tinha uma aparência de bruxa. Tinha um nariz enorme. Estava vestida a trapos, e os seus dentes eram amarelados e pontudos. Ele perguntou ao seu amigo se ele estava vendo aquilo. Porém, o amigo não via nada. Só o meu pai conseguia ver a velha. Ela se aproximou e perguntou o porquê o meu pai estava chamando tanto ela. Não, eu não te chamei, senhora, disse o meu pai. E ela retrucou. Chamou sim. Eu sou a desgraça que você tanto chama. Você saiu da festa e me deixou para trás. Como você faz isso? E após dizer isso, ela simplesmente entrou no carro. Porém, ela não abriu a porta, ela simplesmente atravessou. E então, ela permaneceu ali no banco de trás. O meu pai desmaiou de tamanho susto. E o seu amigo ficou ali vendo ele conversar sozinho. E achou que ele estava para lá de bêbado. O seu amigo o pegou e o colocou no banco de trás do carro. Ele conseguiu ligar o carro e logo eles saíram dali. O meu pai acordou 5 minutos depois, porém ele já estava deitado no colo da velha, que também estava no banco de trás. Ela tapou a sua boca e ele não conseguia se mexer e nem sequer gritar. E permaneceu assim por 30 minutos, até que eles chegaram em casa. E assim que o amigo chegou na casa do meu pai, a velha saiu de dentro do carro, atravessando a porta do mesmo jeito que entrou. E só depois da velha sair do carro, que o meu pai viu ela subindo o muro de sua casa, e depois subindo em cima do telhado da casa até desaparecer. O meu pai estava em pânico. E o amigo dele só ria da situação, pois achou que ele estava fazendo aquelas gracinhas de bêbado. O seu amigo colocou o carro na garagem e levou meu pai para dentro e o entregou à minha avó. E disse que ele tinha extrapolado na bebida e por isso estava falando coisa com coisa. A minha avó o colocou na cama e ele já estava um pouco melhor. Ele contou tudo para sua mãe, o que havia acontecido. E a princípio, ela não acreditou porque realmente achou que era conversa de bêbado. Mas foi aí que ela ouviu uma velha chamando o meu pai de cima do telhado. A velha gritava o nome dele e a minha avó começou a orar e a repreender aquilo. Até que a velha desceu do telhado
saiu correndo e desapareceu na escuridão. Desse dia pra cá, o meu pai nunca mais falou aquele nome, e sempre que ele ouve alguém falando, ele conta essa história que aconteceu com ele, pois isso é coisa que ele não deseja para ninguém. Bem, galera, esse segundo relato se passou com a minha avó, e na época a minha mãe já era nascida. Então, a minha mãe foi testemunha, e além da minha avó, a minha mãe também me contava essa história, e contarei aqui com as palavras da minha avó. Em 1991, eu morava com as minhas 2 filhas e o meu marido. Tínhamos uma boa condição de vida. E por esse motivo, as minhas sobrinhas adoravam vir passar as férias em nossa casa todos os anos. E quando minhas sobrinhas vinham para cá, elas sempre traziam as suas bonecas, e minha filha ficava morrendo de vontade de ter uma boneca, igual a boneca da minha sobrinha. Então, eu prometi a ela uma boneca totalmente igual. Olha, eu nunca fui muito fã de bonecas, pois quando eu era criança, eu tinha pesadelos com as bonecas que haviam no meu quarto. E também, eu tinha um boneco do Fofão que me dava muito medo. Eu sonhava com as bonecas dizendo que iria me matar, e eu só tive paz quando eu fiz 15 anos e as queimei. E quando as minhas sobrinhas foram embora, a minha filha mais nova, de 7 anos na época, não me deixava em paz, querendo uma boneca igual à da prima. Então, nós saímos até o centro da cidade para procurar uma boneca igual, mas não encontrávamos. Eu tentei convencê-la de escolher outra boneca, qualquer outra, mas ela não queria. Ela queria uma boneca idêntica, a boneca da minha sobrinha. Bem, eu disse que igual não tinha, e se ela não escolhesse outra, ela ficaria sem nenhuma. Até que a minha filha, ela viu uma mulher vendendo umas bonecas de pano. O estranho é que a gente passou por ela e a minha filha olhou para as bonecas e falou que era grande e era bonita. E também disse que não queria mais a Barbie. Eu cheguei na mulher e a boneca era cerca de 2.000 cruzeiros. E comparado a uma boneca que custava em média 10.000 cruzeiros, aquela estava muito barato. Então, eu comprei e chegamos em casa e a minha filha brincou horas com a boneca e a tratava como filha. E com o passar dos dias, eu percebi que a minha filha começava a conversar com a boneca também. Eu achei normal. Afinal, uma garota de 7 anos conversando sozinha é muito normal. Bem, ela conversava sussurrando à noite debaixo da cama e ela andava com a boneca para todos os cantos da casa. Eu a ouvia descendo as escadas quando eu acordava à noite para ir ao banheiro. Até que todos os dias elas não dormiam à noite e ficavam conversando com a boneca. Eu comecei a observar e falei para o meu marido que ele achou que era imaginação minha, imaginação da minha filha. Então, eu comecei a deixar esse assunto de lado. Mas um dia, a minha filha começou a roubar objetos no meu quarto, e eu peguei ela roubando um dia e perguntei por que ela estava pegando o meu batom. A única coisa que ela me disse foi: "Ah, mãe, é pra Cibele." Eu disse: "Quem é Cibele?" Ela respondeu: "Cibele, mamãe, minha boneca," e saiu correndo. Ela levou o batom e eu fiquei pensando de onde ela tirou aquele nome. Eu pensei que talvez fosse de alguma amiguinha do seu colégio e deixei pra lá. Bem, à noite, quando me levantei e fui ao banheiro, o meu marido acordou e ouvimos a nossa filha falando: "E agora, Cibele, o que eu devo fazer?" E foi quando uma outra voz disse: "Eu vou te ajudar a matar ela." Imediatamente, levantamos e fomos ao quarto de nossa filha. Chegamos lá e ela estava sentada no chão, conversando com a boneca de pano. O meu marido então brigou com ela
dizendo que era para ela parar de ficar conversando com aquela boneca à noite. Essas coisas. E a minha filha falou. Ela não gostou nem um pouco de suas palavras. Não acreditei que a minha filha de 7 anos estava falando aquilo muito certinho e com uma cara séria. Ignoramos o fato de ter ouvido a segunda voz no quarto, pois só havia ela e a nossa outra filha de 15 anos que estava dormindo. Deixamos isso para lá e fomos dormir. Então, um cheiro de carne podre começou a rodar pela casa, sem nenhum motivo, e isso aconteceu por dias. E depois, a minha filha começou a aparecer com manchas muito roxas. Eu levei ela ao médico, e o médico disse que eram manchas de como alguém estivesse batendo nela. Comecei a achar muito estranho. E meio comecei a suspeitar da boneca. Detalhe é que ela parou de conversar com a boneca à noite, depois que as manchas começaram a aparecer. 2 dias depois, a minha filha não queria mais dormir no quarto dela de jeito nenhum. Ela começou a aparecer de repente em meu quarto, chorando e falando que a boneca queria pegá-la. E assim, nós a deixamos dormir conosco. Uma outra vez, a minha filha mais velha disse ter visto a boneca andando e rindo pelo quarto à noite. E o meu marido, como sempre, ele disse que foi apenas um sonho. A partir desse dia, a minha filha mais velha passou a dormir no outro quarto que deixávamos para os hóspedes. E no dia seguinte, eu ouvi a minha filha chorando e alguém estava falando com ela. E essa pessoa tinha uma voz assustadora e logo disse: "Sua piranha vagabunda, eu falei tudo e mesmo assim você não me escutou. Me aguarde, apenas me aguarde." Entrei no quarto imediatamente e não tinha ninguém. Eu peguei a boneca e a joguei no latão da rua. Os dias passaram e o cheiro de carne estragada ia aumentando. E ao passar dos dias, na caixa de correio, começavam a chegar uma única mensagem escrita a lápis e falava o seguinte: "Eu ainda estou aqui." Eu comecei a entrar em desespero e alertei o meu marido, pois já estava ficando com medo, mas ele não podia fazer nada. Então, 4 semanas depois, tudo ficou quieto. As mensagens pararam e o cheiro de carne podre sumiu. Mas aí começou tudo novamente. A minha filha começava a ficar parada na porta do quarto dela, olhando para o final do corredor com uma cara estranha. E na hora de dormir, começava a olhar para a porta do guarda-roupa, até que 3 dias depois, exatamente 3 dias depois, ela caiu da escada. E foi a coisa mais horrível da minha vida, pois eu desci da escada e a boneca estava sentada na escada, olhando diretamente para ela. E o estranho é que o rosto da boneca estava totalmente diferente. Eu peguei a minha filha, coloquei no sofá. O bom é que a minha filha falou que caiu do quarto degrau e não se machucou muito. Eu fiquei com tanta raiva da boneca ali parada, com aquela expressão sarcástica, com a boca aberta como se estivesse rindo, que eu peguei ela, taquei álcool e imediatamente a queimei. Também falei para o meu marido que a gente se mudaria dali o mais rápido possível. Depois que a boneca foi queimada, finalmente ficamos em paz. Começamos a rezar e 1 mês depois nos mudamos dali. E já na nova casa, quando entramos nela, encontramos uma caixa e dentro dela tinha várias coisas. E adivinha o que tinha no fundo da caixa? Sim, a merda da boneca. Chamamos um padre para abençoar a casa e depois desse dia, a boneca nunca mais fez nada. Hoje em dia, deixamos a boneca trancada em um dos quartos, em uma cristaleira de vidro. Ela agora está inofensiva, mas à noite,
Dá para se ouvir os choros de criança vindo do quarto que a boneca está trancada. O quarto é aberto somente uma vez por semana para a empregada limpá-lo, e mesmo assim, a empregada diz que sente uma sensação muito ruim. Boa noite.